pessoal, tudo bem? Então, hoje eu vou trabalhar com vocês aqui a colonização do continente americano, né, tendo como destaque aí os Estados Unidos, né, e lembrando que tudo isso vai passar pela colonização aí da Inglaterra, né, que vai dominar aí a América do Norte. Outra coisa importante que a gente vai ter aí é essas 13 colônias, né, que elas são divididas em duas partes, tá? Como era chamado na época. Então, a gente vai ter a colonização do norte, quando nós temos, né, uma produção, né, em pequenas e médias propriedades, que a gente chama de policultura, quando eles produzem vários produtos, né? E a outra parte, né, que é chamada de colonização do sul, onde nós temos aí o que eles chamaram de plantation, né, que nada mais é do que uma grande propriedade para poder desenvolver aí a sua produção. Então, a plantation, ela trabalha com a monocultura, basicamente a produção aí do que a gente chama de agroexportador. No caso dos Estados Unidos, do Sul, aí a gente teve a produção de algodão, que era a matéria-prima básica aí para os ingleses, né, desenvolver aí a sua indústria, mesmo porque vocês lembram que a Inglaterra já tinha passado aí pelo processo da Revolução Industrial, tá? Mas, como vocês sabem, todo país, quando ele começa a crescer muito, ele se torna aí uma superpotência e começa a querer fazer bobagens, tá? E não foi diferente lá, quando nós tivemos aí a famosa Guerra dos Sete Anos, né? Que vai de 1756 a 1763, quando os ingleses, né, travam uma guerra aí com a França. É lógico que essa disputa ela foi muito interessante porque favoreceu os Estados Unidos, tá? Porque os norte-americanos tiveram aí o apoio da França. Agora, o que que motivou, né? O que que motiva uma guerra? No caso aí, era a disputa pela Ásia, pela América do Norte, né? E outras regiões que nós tínhamos, tá? Como vocês sabem, a gente vai ter aí essa situação complexa. A Inglaterra, que estava muito mais à frente em termos de produção de armas, em termos econômicos, ganha a guerra. Porém, né, não necessariamente o país que ganha a guerra ele fica bem, porque aí a gente desenvolve, né, um processo de gasto muito grande, principalmente, né, em produção de armas e assim por diante. Isso aí causa problema, né, para o país, mesmo vencedor aí no caso da Inglaterra, tá? Então foi isso que levou esse processo aí de colonização e, consequentemente, posteriormente, a independência que a gente vai trabalhar aqui. A Inglaterra, o que que ela pretendia, né, com todo esse processo? Ela queria, né, quando ela começa a desenvolver, ela queria mercado consumidores, ela queria aí matérias-primas, né, que, né, nós tínhamos aí no sul dos Estados Unidos. A Guerra dos Sete Anos, né, essa economia ela vai ficar enfraquecida. Por quê? Nós temos aí o repasse dos gastos. Tudo que você produz, que você faz numa guerra, você vai ter que, né, fazer esse repasse, e aí vai ter problema no pacto colonial que existia aí em relação à Inglaterra, tá bom? Agora, os ganhos territoriais da Inglaterra, com a guerra, né, ela ganhou, aí a gente vai ter um avanço que ela vai fazer nos territórios que pertenciam à França anteriormente e conquista toda aquela parte, né, que pertencia à Espanha também. Então, ela vai ampliar o seu território aí nos Estados Unidos, passa daquelas 13 colônias para uma área extremamente chegando até o México, né, e ampliando aí o território de uma forma extremamente, né, considerável. Agora, outra coisa que a gente vai ter a importância aí, porque durante todo esse período que ocorreu, né, dessa guerra, de toda essa confusão que nós tínhamos aí, os ingleses foram deixando os norte-americanos aí mais à vontade e eles foram desenvolvendo aí o seu trabalho interno, né, desenvolvendo o comércio, né, fazendo ali todo um processo de organização interna. E quando eles começam a desenvolver isso, eles vão se tornando importantes, eles não querem mais que os ingleses comecem a ditar as regras como existia anteriormente.
Aí a gente vai ter uma situação muito interessante, porque quando os ingleses terminaram a guerra, que se volta totalmente para a colônia do norte, eles vão fazer uma intervenção dentro desse processo. Principalmente se eles saíram, né? Como eu falei para vocês, quando tem a guerra, o país está enfraquecido e precisa arrecadar para poder repor o que gastou com essa guerra, aí a gente vai ter os impostos que eles vão criar. E aí tem uma coisa chamada imposto, né, que é uma lei sobre o açúcar, de 1764, que era uma taxação que eles começaram a desenvolver aí em relação ao açúcar e produtos, né, o melaço, que realmente tinha aí nos Estados Unidos e que eles acabavam comprando aí, né, de outras regiões, principalmente das Antilhas, né, que eles chamavam de Antilhas inglesas, tá? Outro imposto que eles vão impor aí é uma coisa chamada Lei do Selo. Isso já aconteceu em 1965, quando eles determinavam aí um preço abusivo, tá, de impostos, uma taxa abusiva aí de impostos dos produtos que circulavam aí nessa colônia. Outra questão aí, outra lei que eles impuseram aí, já em 1773, é a famosa Lei do Chá. O que dizia, né? Como vocês sabem, os americanos, eles tomavam muito chá e compravam esse chá aí, principalmente da Companhia das Índias Orientais, como eles chamavam. Então, os ingleses também vão impor aí, cobrar uma taxa muito alta sobre esse chá. Então, aí com toda essa, né, confusão que ocorreu, né, e com toda essa imposição aí dos ingleses, os colonos, né, se revoltaram, e aí a gente vai ter um episódio, né, que foi chamado Festa do Chá, que ocorreu em 1773, quando, disfarçados de índios, 150 colonos invadiram navios ingleses no porto de Boston, tá, e atiraram todo o carregamento de chá ao mar. Isso aí foi um marco interessante, porque apesar de serem poucos esses colonos, porém, isso aí marcou bastante e a partir daí começou todo o movimento nos Estados Unidos. Aí a gente percebe uma coisa interessante, né? Os ingleses, observando que a situação estava muito complexa, eles vão aplicar o que eles chamaram de leis intoleráveis, que ocorreu aí em 1774, quando a gente vai ter aí a resposta, né? Essas leis intoleráveis nada mais foi do que as respostas que os ingleses deram aí em relação aos colonos. A interdição do porto de Boston, né? Esse porto que era extremamente importante na produção aí do recebimento de produtos e assim por diante. A gente vai ter outra coisa que foi a ocupação de Massachusetts, né, pelo exército inglês, os famosos casacas vermelhas. E uma outra coisa interessante, né, que ocorreu é que esses casacas vermelhos, os ingleses impuseram aí que os norte-americanos tinham que dar abrigo para esses caras quando eles chegavam. Os norte-americanos sacaram, né, esses colonos aí ingleses sacaram que isso aí era uma forma de vigiar aí todo o movimento, né, dessas pessoas que moravam nessas casas e assim por diante. Foi uma grande sacada, né, que eles tiveram e observaram, né, que existia aí por trás desse abrigo uma observação que esses soldados faziam, tá? Agora, tudo isso, todo esse movimento que está acontecendo, é lógico que eles vão se basear aí em teorias, né? Como nós tivemos aí os famosos iluministas, que deram base para poder esses colonos fazerem esse movimento aí. Entre esses iluministas, né, essas teorias que nós tínhamos aí, destaca o John Locke, né, quando a gente vai ter aí direitos naturais, né, que era a vida, a liberdade, né, da propriedade que ele pregava. Outro cara importante é o Voltaire, quando a gente tem a defesa dele, que era a liberdade de expressão, né, separação entre igreja e Estado, porque antes era tutelado aí, a igreja ela tinha um poder muito forte aí sobre o Estado. Outro cara importante iluminista é um cara chamado Montesquieu. Qual era a ideia do Montesquieu, né? Divisão em três poderes,
né, o executivo, legislativo e judiciário. Isso aí vai já caminhar para uma democracia, onde esses poderes eles são autônomos. Então, um vai, né, vigiar o outro, e aí a coisa fica importante, porque existem as cobranças aí dos três poderes. Outro cara muito importante nesse processo aí, desse movimento iluminista, foi um cara chamado Rousseau, tá? Qual era a ideia do Rousseau? Que o governo, né, ele tinha que ter aí o comissário do povo. Então, esse governo nada mais é do que um representante do povo na visão aí do Rousseau. Então, são esses 4 iluministas aí que escreveram sobre todo esse processo aí da democracia, e os norte-americanos buscam a teoria ideológica nesse movimento aí dos iluministas, desses intelectuais, para poder desenvolver aí o seu trabalho, né, diante dessa situação complexa que estava acontecendo. Agora, todo o processo aí dessa independência, ele vai ocorrer, né, em movimentos. Esse movimento partiu para uma coisa mais ampla, e aí em 1774 eles vão fazer o famoso primeiro Congresso de Filadélfia. O que queria dizer o que é um congresso, né? Olha só, vamos pegar aqui o Brasil, né? Congresso Nacional, onde você tem aí os dois, né, poderes aí que bifurcam, né? Os deputados federais mais os senadores. A gente diz que ele é bifurcado porque tem dois se unindo, quando eles se reúnem para discutir aí as questões políticas, econômicas, sociais brasileiras. Então, o Congresso nada mais é do que um espaço onde as pessoas se reúnem para discutir questões que diz respeito àquela nação. E foi isso que ocorreu aí em 1774, quando a gente vai ter esse primeiro congresso aí de Filadélfia, tá? E, consequentemente, das 13 colônias, só uma não aderiu, né? Que foi a Geórgia, que ficou de fora. Sempre tem alguém discordando, mas como a gente já vai ter aí a ideia, né, dessa democracia, não tem problema um ficar de fora e, consequentemente, 12 aderindo, aí já vai ficar muito forte né, essa organização, esse poder, essa forma de ir contra aí, né, essa imposição que os ingleses fizeram sobre os Estados Unidos. Então, tudo isso é um processo aí de dependência. O processo já está falando, né? É uma coisa que vem após outra, né, para ir organizando um todo, tá bom? É lógico que quando os ingleses sacaram essa movimentação, esse congresso, e percebendo, né, que realmente isso aí ia dar problema, eles vão reagir, né? Aí os ingleses confiscam, destrói depósito de armas que os colonos já estavam organizando ali, porque eles sabiam que realmente iria ocorrer aí uma revolução. É lógico que os colonos, né, não ficaram de braços cruzados, como essa organização já estava se solidificando, a gente vai ter o segundo congresso, tá? Também ocorreu na Filadélfia, vocês observam que era uma região, né, um lugar muito propício aí, né, de organização desse movimento. Aí é lógico que vão se destacando as pessoas importantes nesse movimento. Nesse momento, destaca um sujeito chamado Thomas Paine, que vai desenvolver aí, né, a escrita, porque precisa começar a colocar no papel aqueles, né, ideais que eles estavam, né, discutindo aí. E nesse congresso, nessa movimentação, nessa organização, a gente já vai ter aí a decisão desses colonos de trabalhar com a separação, né? A partir desse momento, a gente já chega aí por volta de 1776, quando, né, em 4 de julho, nós temos aí a famosa Declaração de Independência aí na Geórgia. E aí começa a aparecer, né, os líderes. Entre esses líderes que ocorreu, surge um cara aí chamado George Washington, que é um líder que vai, né, comandar as tropas separatistas e patriotas contra os ingleses e, consequentemente, o pessoal do Sul, porque nós tínhamos ali
uma situação, né, uma briga interna entre eles, entre sul e norte, tá? Aí, a partir desse momento, a gente já vai ter essa declaração de independência que eles consideraram, nesses congressos que eles desenvolveram, que precisava, a partir daquele momento, a gente ter aí um, né, um país, uma região onde pudesse se autogerir. Essa é a ideia que surge naqueles congressos, né, principalmente no segundo congresso, aí, quando desponta, né, essa, essa movimentação e essa vontade de se desligar. É lógico que para isso a gente vai ter, né, movimentos ingleses, eles reagem, e aí a gente vai ter algumas batalhas. Em 1777 mesmo a gente vai ter aí a Batalha de Saratoga, quando nós temos os patriotas que vão vencer isso aí. Né, graças ao apoio da França e da Espanha, ficou muito mais fácil. Lembra que os ingleses eram inimigos dos franceses? Por isso que eu falei para vocês que os franceses apoiam aí os norte-americanos contra os ingleses, que eram seus inimigos. Então, a briga, na realidade, entre ingleses e franceses para os norte-americanos foi salutar, porque isso aí ajudou justamente, esse apoio que eles tiveram dos franceses foi muito importante. Aí, em 1783, a gente vai ter o Tratado de Paris, onde a Inglaterra reconhece a independência das 13 colônias. E, a partir daí, a gente vai ter aí a formação do país, né, que a gente tem hoje como chamado de Estados Unidos. Mas, como vocês percebem, que essa conquista, ela não foi fácil. Precisou de batalha, né, de revolta, de organização para poder, né, a gente ter aí essa independência. Agora, destacando, né, as pessoas que se tornaram importantes nesse movimento. Todo movimento precisa ter uma liderança, e aí a gente teve 3 caras importantes nesse momento. O George Washington, tá? Um Thomas Jefferson, que é outro cara muito importante, o Benjamin Franklin e o John Adams. Então, são esses caras, inicialmente, que vão fazer essa liderança nessa guerra de independência para conquistar, né, a sua independência e tocar aí, a partir desse momento, se tornar um país importante. Depois, a gente vai ter aí uma situação, né, extremamente favorável, porque a partir do momento que eles conseguem, através dessas batalhas, a conquista da sua independência, tem que escrever aí uma Constituição. E o que é uma Constituição, gente? É um conjunto de leis que rege um país. Essa Constituição, ela vai ser elaborada a partir de 1776, quando a gente tem a independência, e só vai ficar pronta aí em 1787, quando aparece como, de fato, os Estados Unidos como uma república presidencialista e federalista, tá? Você tem a federação e tem os países que são, os estados que são federados, como nós temos lá hoje nos Estados Unidos. Essa Constituição, a base dela, né, tem aqueles 3 poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Então, aí vocês já perceberam que teve toda a contribuição dos iluministas, né, que foram os ideólogos aí, que não só para os Estados Unidos, mas para as Américas de um modo geral, mas os norte-americanos absorveram direitinho aqueles, né, ensinamentos que estavam naquelas obras que eles escreveram e, absorvendo isso, colocaram na Constituição. E é a mesma Constituição até hoje. É lógico que tem os artigos que eles foram alterando, né, ao longo do tempo, mas a Constituição norte-americana, ela já foi muito bem feita desde o início e ela continua até hoje, né, prosperando aí e dando exemplo para vários outros países aí da América para as suas independências. Então, como vocês perceberam, é muito importante quando você tem uma organização, ela é extremamente coesa e visando sempre a independência do seu país, tá? E foi assim que os norte-americanos conquistaram sua independência
e depois se tornaram aí uma superpotência, inclusive ultrapassando a própria metrópole que, né, dominava anteriormente. Mas tudo isso foi feito com muita garra e muita organização e vontade, né, de se tornar aí um país independente. Tanto é que vocês perceberam que eles tiveram que fazer uma guerra interna para poder nascer das cinzas, né? Que foi a famosa Guerra de Secessão, que inclusive eu recomendo, tem um filme muito importante que mostra esse momento, que é chamado E o Vento Levou. Quem quiser depois baixa o filme, assista. É um filme longo, porém ele é muito importante para ilustrar tudo isso que eu falei aqui muito rapidamente, né, para vocês, tá bom? Grande abraço, vamos para cima, vamos estudar, porque o estudo ele é muito importante para você poder conquistar aí o seu espaço nesse cenário tão difícil que a gente tem, né? Tá bom? Abraço a todos e sucesso!